Glória a Deus. Queridos, o tema desta mensagem: códigos que nos blindam contra o fracasso. Muito obrigado. Códigos que nos blindam contra o fracasso. Mais do que ter uma promessa é vivê-la, é poder realizá-la. Mais do que simplesmente nós temos um desejo no nosso coração, é concluir a caminhada, é viver, sabe, as conquistas de Deus, das menores às maiores. Irmãos, eu concordo que a vida do cristão ela é repleta de desafios, e nem sempre a gente ganha, mas mesmo perdendo, nós estamos ganhando. Porque quando estamos vivendo o querer de Deus, sabe, muitas vezes o Senhor nos aperfeiçoa, e é nesse aperfeiçoamento de Deus, que nós precisamos compreender, que o Senhor sempre está presente na nossa vida. Nós não estamos sendo vencidos, nós estamos sendo aperfeiçoados, para vivermos coisas ainda maiores no Senhor. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. Primeira Samuel, capítulo 16. Eu quero ler o versículo 1 com vocês. O versículo 1 começa dizendo algo que é importante nós entendermos. O que estava acontecendo? Por que Deus, Ele quando percebe que existem pessoas que não valorizam o que Ele tem dado, isso nunca se perde. Você lembra da parábola da passagem? Não é uma parábola, um acontecimento, fato. Que Jesus ele ora por alguns pães e peixes e acontece uma grande multiplicação. E depois que toda uma multidão, mais de 20.000 pessoas comem, ele reúne os discípulos e diz o seguinte: recolhe todos os pães e peixes que não foram, ali comidos, que as pessoas simplesmente não conseguiram mais seguir com a sua alimentação porque se fartaram. E a Bíblia diz que o Senhor recolhe 12 cestos cheios daquela multiplicação que aconteceu. Nada se perde. Deus nunca vai perder uma batalha. Olhe para mim, querido. Deus nunca vai perder uma guerra. Deus nunca está fora do controle. Deus nunca está ausente daquilo que nós estamos enfrentando, seja bom ou seja ruim. Nós precisamos ter no nosso coração um entendimento que faça sol ou chuva, Deus não muda, Ele continua o mesmo. Ele continua estabelecendo, gerando, cuidando, protegendo, fortalecendo. E muitas vezes calado, Ele não fala, Ele não muda, Ele não altera o que está acontecendo por um período, mas Ele continua ao nosso lado, porque Ele tem liberado sobre nós grandes promessas. O versículo 1 diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha o chifre com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Preste atenção, querido. Um homem havia sido levantado numa posição de autoridade, e este homem não se atentou em reinar debaixo de governo, debaixo de autoridade, debaixo de uma submissão àquele que de fato estava levantando. E ele começou a fazer as coisas que simplesmente alguém que tem autoridade pode fazer, mas não deve. Ele não deveria ter reinado sem que o Senhor estivesse afirmando e confirmando os seus passos.
Muitos de nós estamos almejando tantas coisas na nossa vida, e o detalhe não é chegar lá, é nos mantermos naquele lugar que o Senhor tem nos levantado. E quando alguém, por escolha própria, decide caminhar por suas próprias pernas, muitas vezes nós vamos simplesmente nos deparar com esta cena em que Deus rejeita muitas vezes aqueles que estão colocados em posição de crescimento, de prosperidade, de conquista, de governo, de autoridade. E Deus sempre, num momento como esse, Ele olha e Ele busca pessoas que estejam prontas para serem levantadas, forjadas e capacitadas para serem colocados em lugar de autoridade. Então preste atenção numa coisa: não existe cargo vitalício, não existe estar por cima o tempo inteiro. Sabe quando a gente se mantém porque a gente está debaixo de obediência à palavra de Deus. Então nós não podemos imaginar que aquilo que nós estamos recebendo de Deus hoje, se não for bem administrado, se não for bem entregue diariamente nas mãos do Senhor, nós podemos simplesmente estar sendo rejeitados, porque Deus, Ele ama um coração que verdadeiramente se quebrante todos os dias na sua presença. Então o Senhor escolhe alguém, e este alguém recebe da parte de Deus uma promessa. Deus precisa levantar alguém, Deus procura alguém, e Deus estabelece uma promessa. Versículo 13. Versículo 13 diz assim: Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Amém? Espírito de Deus, oramos e pedimos que o Senhor ministre os nossos corações. Senhor, que a Tua vontade seja soberana sobre nós nesta noite, que de forma, Senhor, generosa, o Senhor ministre os nossos corações em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, queridos. Então entendemos aqui, compreendemos que alguém outrora levantado, ungido, constituído, decide fazer as coisas do seu jeito, viver a vida como ele bem entendia. E certas escolhas que nós fazemos simplesmente não fecham com aquilo que Deus tem para nós. E foi nesse momento e nessa insistência de erros que este rei, Saul, ele perde seu lugar em Deus. Ele pede esta bênção, este cuidado de Deus no que ele estava empreendendo por conta das suas escolhas. Isso me chama a atenção, queridos, que a gente luta tanto na vida para chegar em determinados lugares. E muitas vezes nós não nos apercebemos que chegar lá é o início, não é o fim. Conquistar algo em Deus não é o fim da nossa busca, é o início da nossa caminhada. Ali que começa uma jornada de amor, fidelidade, submissão, entrega. Quanto mais nós crescemos, mais nós devemos estar sujeitos à vontade de Deus. Quanto mais o Senhor nos abençoa, mais nós temos que nos tornar dependentes dEle. Quanto mais o Senhor nos faz grandes e fortes, mais nós temos que nos sentir fragilizados, mais nós temos que nos sentir aqueles que precisam de proteção, porque quando nós pensarmos e agirmos diferentes disso, nós vamos começar a correr riscos, como Saul correu. E aí o que acontece, amados? Algo na vida dele se quebra e essa aliança se desfaz. Mas Deus, quando tem um propósito, Ele sempre procura os seus filhos. E a Bíblia diz que o Senhor, quando chama o profeta Samuel, já havia escolhido Davi, filho de Jessé, o caçula da casa. Alguém que seria levantado, preparado, forjado para ser o novo rei de Israel. Até aqui a gente já conhece a história. Sabe, mas o que faz com que um homem que está no poder seja rejeitado e ele viva o fracasso? E o que faz alguém que simplesmente é desconhecido, anônimo até então, simplesmente desconhecido, anônimo,
Deus olha e encontra alguém que está completamente fora do cenário, fora do contexto, fora da mídia, fora, sabe, da visualização, e Deus olha para esta pessoa e diz: eu já tenho alguém que eu vou levantar como esta pessoa, com esta autoridade, com este propósito. Eu preciso revelar a ele as minhas promessas. E aí o que acontece, amados? O profeta vai à casa de Jessé, há uma seleção de pessoas, há um rodízio de filhos que passam, todos eles não eram, todos rejeitados, mas então Davi, ele é citado no último momento, no último minuto, ele entra em cena, e a Bíblia diz que quando Davi entra naquela casa, o Senhor diz: está aí o futuro rei de Israel. E naquele momento, então, ele pega o chifre com óleo, derrama sobre a cabeça de Davi, e então, diante dos seus irmãos e da sua casa, ele é, sabe, reconhecido pelo profeta, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus, a partir daquele momento, se apoderou da vida dele. Então, Davi agora está ciente que algo aconteceu, uma palavra foi liberada, uma promessa foi declarada, algo da parte de Deus foi, sabe, audível, visível na sua vida. Não era alguém que estava falando, simplesmente cogitando. O próprio Deus havia escolhido Davi, e o próprio Deus revela suas promessas ao seu filho. Sabe o que eu quero que você nesta noite receba no seu coração? Que quando Deus, ele decide fazer alguma coisa específica na minha vida, na sua família, na minha família, na sua vida financeira, na sua saúde, nos seus dons, nos seus talentos, quando Deus quer te capacitar, quando Deus quer te levantar para algo específico, não importa se você é ou não é, se você tem ou não tem, mas o que Deus busca, Ele encontra, e quando Ele encontra, Ele capacita, Ele começa a forjar, e Ele começa a tornar conhecida a sua vontade para cada um de nós. Nós não estamos caminhando às cegas, nós temos simplesmente uma palavra que Deus nos separou, Deus nos escolheu para estabelecer algo específico nas nossas vidas. E essas coisas começam a ser diferentes, porque, queridos, quando a gente fala que nós precisamos discernir os códigos, porque os códigos, eles têm o poder simplesmente de nos blindar. Sabe o que é um código? Código é algo que está ali diante dos olhos das pessoas, mas eles não conseguem discernir. Está escrito, mas eles não conseguem ler. Está numa grande tela, mas eles não conseguem ver. Está em oculto. Tem coisas que Deus deixou na nossa vida ou colocou ao nosso lado por muitos e muitos anos, mas nós não tínhamos a revelação daquilo que estava diante de nós. Então nós estamos do lado de algo tão precioso e ainda não conseguimos ver, porque ele está em oculto. Os códigos precisam ser discernidos, decodificado, decifrado, revelado. Então aquilo que estava em oculto passa a ser conhecido. Que é um exemplo prático disso, querido? Quando o faraó teve um sonho, e ele lá no texto de Gênesis 41, ele chama então os seus melhores adivinhos. E ele conta o sonho e esperava que fosse discernido, decodificado, que eles entendessem e que eles falassem: olha, esse sonho é isso. Mas nenhum deles conseguiu, decifrar o código que estava naquele sonho. Porque quando as coisas vêm do alto, é Deus que dá a revelação. Está entendendo aqui, gente? Quando Deus coloca algo na sua vida, ninguém pode roubar isso de você. Quando Deus semeia algo dentro de você, ninguém pode arrancar de você isso. Porque ninguém tem o código. Ninguém sabe como chegar, ninguém sabe como ter acesso, ninguém sabe como de fato abrir esta porta, ninguém sabe o segredo, ninguém sabe como entrar nesse ambiente, porque Deus faz isso, porque Deus, quando levanta um homem, quando Deus levanta uma mulher, Ele prepara esta pessoa, Ele alinha esta pessoa, Ele forja essa pessoa até o tempo em que aquilo que está codificado, decodificado, ou simplesmente oculto, ou simplesmente, longe do nosso conhecimento, no momento certo, Deus nos revela isso. Então fique tranquilo, você que tem promessa de Deus, e você de repente diz assim: meu Deus,
o tempo passa e isso não aconteceu. Eu tenho uma palavra e ela não se cumpriu. Eu tenho uma promessa e ela ainda, não se tornou visível, palpável. Então eu acho que eu perdi isso. Não, se você está em Deus, você não perdeu. Ela está blindada, guardada dentro de você. E Deus está te preparando para que você realmente possa viver, exatamente o conhecimento desses códigos, porque eles geram uma blindagem contra o fracasso. Ninguém que vive esta promessa fracassa na sua história. Está entendendo? O que a Bíblia diz sobre você estar vivendo isso? Olhe bem, gente. A Bíblia diz em Gênesis 28:12 que Jacó foi dormir, pega uma pedra, faz por travesseiro, e quando ele dorme, ele tem uma visão. Ele vê que existe uma escadaria que está ligada na terra e chega até o céu. E nessa escadaria os anjos subiam e desciam. E ele vendo tudo aquilo acontecer, e ele vendo o céu tocando a terra e a terra sendo transformada por toda a palavra e por todo o propósito do céu. Quando ele sai daquela visão e ele se desperta, ele entra num temor e ele diz: eu cheguei nesse lugar, eu falei coisas, eu pensei muitas coisas aqui e eu não sabia que o Senhor estava aqui. Aquilo estava encoberto aos olhos do homem, mas quando Deus, ele gera esta abertura, o que estava em oculto passa a ser revelado, o que não era conhecido passa a ser conhecido. Sabe o que eu quero que você entenda nesta noite? Existem coisas que Deus quer simplesmente revelar a você, para que você nunca viva o fracasso. A Bíblia diz a respeito de nós estarmos sendo revestidos. Eu estou vestido, mas quando eu lanço algo sobre mim, eu estou me revestindo. E o termo de revestimento tem a mesma associação que você está sendo blindado. A blindagem na vida de alguém é algo que faz com que de fato a pessoa se torne resistente, ela se torne imune, ela possa ter proteção e ela possa ter algo que guarde a sua vida. Quando você vê um carro blindado e às vezes ele é ali, ele é alvejado, ele é atingido por tiros e tudo mais, faz as marcas, mas não perfura, porque ele é blindado. Quando nós estamos sendo blindados, por isso nós estamos sendo protegidos, guardados, e a Bíblia diz revestir, cobrir, proteger, blindar, ou seja, quando Davi, ele foi ministrado e Deus revelou a sua promessa sobre ele, naquele momento em que o Espírito de Deus veio sobre Davi, ele foi revestido, não mais com roupas humanas, mas por algo que estava blindando a sua vida, que estava protegendo a sua vida. Sabe o que eu amo em Deus? O que eu amo na palavra do Senhor e que a gente às vezes não entende, que toda promessa liberada, ela nos reveste, contra toda investida do maligno, ela nos cobre, ela nos blinda para que nada atinja a nossa vida, para que nós possamos cumprir o propósito do Senhor. E às vezes nós falamos assim: meu Deus, agora o inimigo vai se levantar. Deixe que se levante, porque ele se levanta para cair. Ele se levanta para conhecer quem é o Deus a quem nós servimos. Ele se levanta para nos promover. Ele se levanta tentando simplesmente roubar o que Deus colocou, mas ele não tem poder de conhecer os códigos de Deus. Ele não sabe o que está no meio de tudo aquilo. Ele não tem acesso. Ele não consegue romper a porta, porque Deus nos blindou. Quando a promessa de Deus chega, o Senhor blinda a nossa história. Ele blinda a nossa família. Ele blinda o nosso ministério. E tem muita gente achando que depois que a promessa veio, que as coisas pioraram. Se o caldo não engrossar, querido, não vai dar certo. O inimigo ele vai tentar de todas as formas, mas nunca ele vai conseguir decifrar o que Deus colocou dentro de nós. Estamos blindados no Senhor. Amém ou não amém? Então é o primeiro código que eu quero que vocês nesta noite percebam, que toda promessa, ela exige de cada um de nós uma resposta. E o primeiro código que você precisa guardar no seu coração,
Lá no capítulo 16, versículo 13 de 1 Samuel, nos fala que o Espírito de Deus se apoderou, e então ficou confirmado que Davi era o homem, ou jovem ainda, que estava sendo separado para ser o rei de Israel. E a primeira coisa que acontece na vida de Davi, ele precisa viver um tempo de muita obediência. Diga comigo, obediência. Sabe o que te respalda quando você tem promessa? Você se manter em obediência. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Não é no seu jeito, é no jeito de Deus. Não é quando você quer, é quando você está pronto. Faz sentido? Porque querer não significa que você está pronto. Às vezes nós queremos porque Deus falou, porque Deus disse, porque Deus liberou, porque agora a coisa vai, e Deus está dizendo, agora que você tem promessa, comece a ter o primeiro código que começa a blindar a tua estrutura: obediência. Espera no Senhor. Espera na promessa, espera no mover das águas, espera no soprar do Espírito, espera que o Senhor, Ele está amadurecendo esta promessa dentro de você, Ele está forjando o teu caráter nele, Ele está te equipando com todas as armas espirituais, Ele está, te revestindo em áreas que você tem dificuldade, porque nós temos uma grande promessa, ainda somos imaturos, mas temos uma grande palavra sobre as nossas vidas. Então Deus diz, entra no caminho da obediência, porque a obediência te protege, a obediência faz com que a promessa não se perca, mas ela contenha, segredos que vão se cumprir na hora certa na sua vida. Taramanás. O Espírito de Deus, quando unge Davi, Davi precisa aprender como nunca antes, porque quando você não tem, é um pensamento, mas quando você chega a uma revelação de quem você é em Deus, você precisa entender, não é hora de voar, é hora de viver a obediência, porque a obediência tem o poder de nos abraçar, a obediência tem o poder de nos proteger, a obediência tem o poder de nos esconder em Deus, a obediência tem o tempo certo, o tempo de Deus está dentro da obediência. E sabe o que muita gente faz? Cresce um pouquinho e começa a ter um comportamento diferente do que quando recebeu algo da parte de Deus. Em vez de se blindar, começa a se dispor, começa a se tornar vulnerável, começa a se tornar uma presa fácil, porque, meus amados, tem coisas que Deus entregou para nós aqui nesta casa, que vai levar alguns anos para se cumprir. E sabe o que eu entendo? Eu preciso blindar a igreja, eu preciso blindar a minha casa, a minha família, o meu ministério, eu preciso ser obediente. E quando eu sou obediente, eu entendo que tem alguém que governa a minha vida. Quando eu sou obediente, eu entendo que muitas vezes eu quero ir, mas a voz que eu ouço diz, fica. Quando eu sou obediente, eu entendo, eu quero agora, eu acho que agora, eu estou com vontade de viver isso agora, e o Senhor fala, não é tempo, você precisa esperar. Então quando eu entendo o propósito de Deus, eu não acelero as coisas, eu não dou jeitinho, eu não dou uma mãozinha para Deus, eu simplesmente me mantenho na posição que Ele me encontrou, eu me mantenho na posição que Ele me encontrou. Eu vou repetir de novo, eu me mantenho na posição que Ele me encontrou, porque foi nessa posição que fez Deus olhar para mim e dizer, está aí, aquele que eu vou levantar com poder e autoridade. Nós não temos que fazer com que as coisas aconteçam, nós temos que deixar que Deus provoque esses acontecimentos na nossa história. Queridos, nós temos grávidas nesse lugar, e por mais que elas queiram que essa criança venha agora nos braços delas, por mais que elas queiram ver o rostinho, que elas queiram conversar, que elas queiram amamentar, existe um prazo, existe um tempo, e este tempo que elas têm que viver a obediência, porque esta criança fica guardada lá dentro por um período de tempo, e ela vai sendo formada, ela vai sendo constituída, mas chega uma hora que mesmo essa mãe ou esse pai não querendo que ela venha, ele quer segurar, não adianta, o tempo de Deus é perfeito. Então vai chegar a grande hora que aquilo que está guardado será conhecido, será visto, será celebrado.
Então nós não temos que acelerar as coisas, nós temos que obedecer. E a prova dos 9, queridos, é que quando nós estamos recebendo algo de Deus, nós vamos tomar esse caminho, não é outro. Porque esse caminho nos blinda. Esse caminho nos livra do mal. Esse caminho nos faz viver, sabe, o tempo perfeito de Deus. Quem está comigo aqui? O tempo perfeito de Deus. Eu conheci um carinha ontem e já fica com ele amanhã. Deus falou o quê? Não, Deus não falou nada porque não deu tempo. Então aguenta o rojão, filha. Que no mínimo você escolheu a coisa errada. Mas Deus falou. Deus falou. Você ficou no caminho da obediência? Não, então casa com o feio. Casa com o rabugento. Casa com o briguento. Se junta com aquele que não vai somar, com aquele que vai espalhar. Aí diz assim, mas Deus falou. Deus falou. E qual foi o lugar que você ficou? Qual foi a posição que você teve? Qual foi a sua condição diante daquilo que Deus entregou? Qual é o código que Ele revelou para você? O primeiro código é obedecer. E para mim a coisa mais difícil do mundo é ficar esperando as coisas acontecer. Meu Deus do céu. Eu sei que tem gente aqui que é exatamente igual a eu não espero, tem dias que eu como em pé. Tem alguém que faz isso também? Minha vida está tão corrida que eu pego o pratinho na mão, pego o pãozinho, o café, estou andando e comendo. Por que não senta? Por que não come? Porque às vezes eu estou tão acelerado, eu quero que a coisa aconteça tão rapidamente. Esses dias eu estava na igreja aqui e planejando as coisas, a pastora Esther quase endoidou. Eu disse, filha, anota isso aí, tem que ver isso aqui, tem que ver aquilo. Ela falou, pai, por favor, devagar, que eu não estou conseguindo acompanhar. Porque era tanta coisa, eu queria resolver um ano em alguns minutos. E eu sei que tem muita gente que é assim comigo aqui. Você tem promessa de Deus e você quer ver isso se tornar uma realidade na tua história. Você quer ver a mão de Deus agindo, você quer ver as coisas se cumprindo, você quer ver sua família abençoada, o seu negócio prosperando, o seu ministério crescendo, você quer ser usado por Deus, você quer a saúde no seu corpo, você quer que as portas da cidade se abram, porque Deus falou, e Ele falou, Ele vai cumprir. Eu quero repetir, Deus falou, Ele vai cumprir, Ele vai honrar esta palavra, Ele vai cumprir esta palavra. E quando Davi recebe isso, ele descobre o primeiro código, ele descobre que ele precisou, por meses e anos, obedecer. Porque esse tempo de obediência foi o tempo que Deus, simplesmente o blindou de todas as investidas do maligno. Quem sabe se ele saísse antes desse lugar, ele teria sido vencido. Então tem coisas, queridos, que nós queremos que aconteça muito, e não vai acontecer no nosso tempo. Vai acontecer no tempo perfeito de Deus. E enquanto ele não acontece, obedeça. Porque a obediência vai te trazer garantias e proteção. Você vai estar simplesmente guardado no Senhor. O segundo código, que quando nós temos promessas de Deus, nós precisamos entender, e eu quero que você entenda muito bem esse tópico. O segundo código que Deus faz com que um homem compreenda a respeito do seu chamado e do seu carregar de promessas na sua vida. Porque assim, gente, nós temos aqui pessoas que têm mais de 5 anos de igreja, 10 anos, tem gente que já está batendo o recorde aí. E dizendo, Deus falou comigo há 350 anos atrás, quando Noé saiu da arca, Deus falou comigo. E isso não se cumpriu ainda, alguma coisa está errada. E como é que está sendo a sua vida? Só luta, pastor. Não venceu nenhuma? Não, é só tapa, grito e berro. E tem sido assim a minha vida. A vida do crente é uma vida de luta, discordo. A Bíblia diz que as lutas nos levam às vitórias. Porque sem luta não há vitória, não há conquista. Então eu entendo o seguinte, Deus não fez filhos moles, Deus fez filhos para serem guerreiros em todos os ambientes.
Às vezes nós choramos, às vezes nos entristecemos, às vezes nós nos sentimos cansados, é verdade, porque ninguém é de ferro, mas tem uma palavra que é maior que a palavra do homem, tem uma força que é maior que a força do homem, e é Deus que libera isso sobre nós. Então nós levantamos a cabeça, respiramos fundo, olhamos bem no fundo dos olhos daqueles que nos intimidam e entendemos, nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, nós representamos um reino, nós representamos um Deus todo-poderoso, e é este Senhor que nos capacita. Então nós começamos a ter uma reação diferente. Sabe, o segundo código para mim ele é fundamental, porque por muitos anos, sabe, a gente vai sendo que nem um camaleão. Eu não sei se você entende essa metáfora, você ser como um camaleão, vai pegando o jeito do lugar, vai pegando a cor do ambiente, vai tendo os trejeitos da pessoa. Se vai para a Bahia, fala, ó gente, bichinho, e vem falando assim, ficou 2 dias lá, e vem com esse sotaque. Se vai para o Nordeste, de forma geral, volta assim. Se vai para São Paulo, não estou entendendo. Se vai para o Rio de Janeiro, o cara vem falando assim, eu nasci de novo. Mas ficou um dia. Foi para o Rio Grande, comeu um churrasco ali em Vacaria e voltou e falou, mas bate, tá louco, guri? Por que a gente... não, por que você não volta falando inglês então em um dia nos Estados Unidos? Por que não hablas espanhol depois que passou meia hora em Paraguai, Argentina? Mas isso mostra muito como a gente às vezes se deixa influenciar, a gente acaba vestindo coisas que não são nossas, às vezes acabamos entrando em ambientes que em vez de nos fazerem de fato romper, engessam quem nós somos. E o que tem um monte de gente andando assim, ó, tô bonito? Mas ele está duro que é um pedaço de pau, uma pedra. Por quê? Porque ele não descobriu o segundo código. Seja você. Está brincando comigo, pastor? Não. Seja você. Seja quem você é. Você não tem que ser outra pessoa para que alguém te ame. Você não precisa fingir, simular, dublar, representar, encenar um outro estilo de vida que não seja o seu. Porque quando Deus te encontrou, encontrou você sendo você. Agora, por que eu vou para Rio de Janeiro? Porque meu paizão está lá e eu vou dizer assim, aí, paizão, nasci de novo, qual é? Dá o papo. Deus me encontrou como eu sou. Sabe o que acontece? A Bíblia diz em 1 Samuel 17, 38 e 39, que quando Davi chega diante de Saul, presta atenção nisso, querido, e ele convenceu a Saul, não tinha outro, não tem tu, vai tu mesmo. E ele contou todas as histórias que ele rompeu, que ele venceu, que ele matou a fera, que ele defendeu o rebanho, enfim, toda aquela história que você já sabe. Se não sabe, leia o texto. Uma dica. E aí Saul falou assim, então coloca minha túnica, vamos vestir uma armadura em você. E então começaram a botar em cima de Davi, a revestir Davi com algo que ele não estava acostumado. Isso é espiritual, gente. Isso é revelação para muita gente aqui. Porque você não pode ser espiritual dentro da igreja, você tem que ser espiritual também fora da igreja. Por que você está dando glória a Deus aqui, mas não dá glória a Deus lá fora? Manto, terra, súbias. Terra. Por que a gente fala mansinho quando está aqui dentro, mas lá fora a gente parece um trovão, como um trovão, a vizinhança toda ouve. Por que a gente demonstra uma coisa num ambiente e a gente está sendo outra pessoa em outro ambiente? Porque isso revela que a gente ainda não entendeu o segundo código. Deus não precisa que você seja diferente, Ele te faz diferente. Ele transforma, porque só Ele tem um acesso de entrar na sua vida e trabalhar o que precisa ser restaurado. Não é
não é a minha missão, não é a sua missão. Então Deus sabe que quanto mais eu estou submisso à sua vontade, mais o seu trabalhar é perfeito na minha vida. Então, queridos, eu posso dizer para você que é explosivo, porque comigo o arroz seca na tampa, que eu sou violento, porque eu não levo o desaforo para casa. Vai levar sim. Tu vai engolir assim, aquele gato com as unhas arranhando tua garganta, atravessar de ré. Aí as pessoas falam assim: nossa, você está diferente. Fala: é verdade, nem eu me reconheço mais. Por quê? Porque quando tem que ser transformado, não é alguém impondo, não é, sabe, você vestindo a roupa de outra pessoa, não é você querendo viver o personagem diferente que você não é. Existe o tempo de Deus, mas uma coisa é certa: quando Davi chega e enche ele, e reveste ele com toda aquela, sabe, parafernália, e ele tenta, a Bíblia diz que ele tenta andar, e ele percebe que ele não era o mesmo Davi, ele percebe que ele não tinha os mesmos movimentos, ele percebe que havia algo que estava sobrecarregando a sua vida, e ele diz para o rei: me desculpa, me perdoa, rei, rejeitar isso, mas eu não consigo ser quem eu sou usando estas coisas. Eu não sou você, eu não tenho, a sua estatura, eu não sou o rei, eu sou simplesmente um servo que está aqui para destruir um gigante que está afrontando o exército do Deus vivo. E ele arranca tudo aquilo e volta a ser aquele garoto que Deus encontrou quando Saul foi rejeitado. Roupinha de pastor, bolsinha do lado, a inseparável funda, e ele está ali: estou pronto para guerrear. Esse código, meus irmãos, para mim fez todo sentido na minha vida quando eu entendi quem eu sou. Eu não preciso copiar ninguém. Eu não preciso simplesmente agradar ninguém. Se alguém me ama do jeito que eu sou. Ponto final. Sabe, às vezes a gente carrega um peso tão grande porque a gente tem que ser aceito, porque a gente tem que ser, alguém que as pessoas gostem. Então a gente entra em cada roubada por conta disso, a gente entra em cada cilada por conta disso. E Deus fala: rapaz, você foi ungido, você tem uma promessa, você tem uma palavra. Não tem aliança com quem não entende o que você carrega. Não se assente ao lado de pessoas que invejam a unção que está na sua vida. Você não tem que ser popular, você não tem que ser alguém que agrade os outros. Você precisa viver a sua realidade, porque quando você está vivendo e sendo quem você é, eu posso usar a sua vida, eu posso acrescentar, eu posso estabelecer na sua história. E aí começa, irmãos, uma jornada na vida de muitos de nós. Por que muitos são muito espirituais e em determinados momentos a pessoa é a mais carnal do planeta? Cheira a carne, parece uma churrascaria ambulante. Se jogar um sal grosso e aumentar o calor do fogo, dá um bom churrasco. Por que a gente olha para algumas coisas, a gente tenta ser o que a gente não é? Deus não te deu uma promessa para você se colocar numa condição de escravidão. Ele te deu uma promessa para você viver a plenitude disso. E sabe qual é a coisa mais gostosa que tem, gente? É você ser você mesmo. Tua simplicidade, o jeito que você senta. Tem gente que senta, não senta, ele deita, né? Tem gente que assim é simples para falar, simples para comer. É uma pessoa que o que ele gosta, não tem segredo, é aquilo ali. Mas se ele não gosta, ele não vai ficar fazendo média. Entende? Quando você é você, você não precisa se revestir de quem você não é. Deus tem algo que é exatamente a sua medida. Deus tem algo que é exatamente você, querido. A armadura de Efésios, ela é, compacta em nós, ela é perfeita em nós. E é por isso que quando as pessoas elas estão sendo, de fato, elas mesmas, Deus pode usá-las. Porque uma armadura de outro pode transformar você em alguém que você nunca será. Entendeu? Pegou o manto? Porque tem gente que quer que você seja de um jeito. Deus está falando: segura a onda. Seja você. Seja você.
terceiro código e final. Quando Davi sai dali, do jeito que ele chegou, do jeito que Deus gosta, do jeito que Deus o amou e encontrou, a Bíblia diz que ele foi para aquele campo de batalha sendo quem ele era. Interessante, né, gente? Às vezes a gente acha que para vencer em alguma área da nossa vida a gente tem que estar super equipado, municiado. E Deus está dizendo, seja você, porque sou eu que te respaldo. Você está blindado, lembra? A minha unção está na sua vida. A obediência, você ser quem você é, te levará ao terceiro código. E o terceiro código é: termine aquilo que você começou. Tem alguém aqui? Você veio, já foi. Termine aquilo que você começou. A Bíblia diz em 1 Samuel 17, 50 e 51 que Davi pegou a sua fundinha, girou, liberou a pedra, acertou o meio da testa do gigante. Ele leva um pelotaço bem dado, não morre. Ele cai de frente, cara no chão. E diz a Bíblia que nessa hora Davi corre até onde está o gigante caído. A espada que estava do gigante caída ao lado do corpo dele, desacordado. Ele pega aquela enorme espada e em cima do gigante, ele corta a sua cabeça. Sem misericórdia. O que isso tem a ver comigo, pastor? Quando você tem promessa de Deus, você não pode ter piedade daquilo que pode se tornar uma grande ameaça para você amanhã. Tem gente cultivando o problema. Tem gente dormindo com o inimigo. Não é tema de filme não, é realidade. Tem gente que tem, cultivado muitas coisas que vão ser violentas amanhã. Querido, quando Deus te dá uma promessa, você precisa entender que você precisa terminar o que você começou. Você não quase vence o inimigo, você vence o inimigo. Você está quase rompendo com o pecado, não, você rompe com o pecado. Aí eu estou saindo, eu estou conseguindo sair disso. Eu estou tentando. Faça, não tente. Faça. Aí essas pessoas são tão tóxicas na minha vida. Corta a relação. Tu não é obrigado a ficar fingindo que você gosta de ouvir o que elas estão falando. Salta fora disso. Por que que Deus está nos colocando num ambiente? Porque às vezes a gente sofre por coisas que a gente não termina. A gente passa problemas de novo e de novo e de novo por coisas que a gente não termina. A gente começa, mas não termina. Porque a gente quer ser gentil, a gente quer ser educado. Irmãos, quando você tem que vencer uma guerra, você pode ir com uma funda e uma pedra. E quando você acerta o alvo, o Senhor está dizendo: termina, conclui, finaliza. Porque você precisa eliminar este problema. Ele não pode acordar e se sentir com mais ira de você. Termina o que você começou. Porque quando você termina com o que você começou, você não vai ter que lidar com aquilo de novo. Gente, tem gente que, está adiando o confronto, porque não quer se incomodar. Ai, pastor, eu não sei dizer não. Ai, Jesus, me segura. Ai, eu não sei dizer não. Aprende. Vai amanhã na papelaria e compra um caderno de caligrafia. Escreve: eu preciso aprender a dizer não. Escreve as 150 páginas daquele caderno de caligrafia. Decora, memoriza, faz um mantra, o que você quiser. Mas descobre que você precisa dizer não.
Porque você está se incomodando, você está tendo problemas dentro de casa, você está tendo problema financeiro, você está tendo conflitos espirituais, porque você está alimentando algo que você tem que cortar a cabeça. Termine o que você começou, porque ele não está morto, ele está adormecido. E este é o momento, esta é a chance, esta é a hora que você tem que entender. Não espera o problema acordar de novo, rompe com isso, corta a cabeça. Deus vai te dar a vitória sobre estas áreas que tem simplesmente sugado as suas energias, que tem entristecido o seu espírito. Porque tem gente que chega na igreja completamente, vencido por uma semana de, coisas que te sugam. Gente, eu gosto de resolver problema, eu não gosto de reincidência. Ah, pastor, estou com problema. Aonde, minha filha? Ah, pastor, você sabe meu marido? Digo, de novo não. De novo não, minha filha. Ora, até que a morte o separe, quem sabe seja a hora que o Senhor vai levar ele. Ou vai levar você. Você está sofrendo muito, minha filha. Mas o meu marido, o meu filho. Mas o que você está fazendo, santa? Ai, não tenho forças. Ah, meu Deus do céu. O gigante está caído. Pega a espada. Arranca cabelo daquele incircunciso. Ele nunca mais vai te incomodar. Arranca o mal pela raiz. Pastor, mas se eu não for receptivo, o que minha família vai fazer de mim? O problema é deles. Eles que se virem. Você tem que estar em Deus. Você precisa ter paz de espírito para orar e Deus responder às suas orações. Você precisa chegar num culto, não chorar de tristeza, mas chorar de alegria na presença daquele que reina sobre você. Chegou o dia de nós entendermos que nós precisamos terminar o que começamos, irmãos. Eu tenho falado com alguns irmãos, eu digo o seguinte, estou caminhando para o fim, gente. Sei que eu tenho um defeito bom de falar. Mas hoje eu preciso dizer sobre isso, porque esses códigos, eles vão nos blindar contra os fracassos. Por que muita gente não consegue seguir em frente? Porque ele quer levar todo mundo com ele. Porque eu tenho que ajudar o meu irmão, porque eu tenho que ajudar minha tia, porque eu tenho que ajudar meu vizinho, o meu colega, eu tenho que ajudar, e você não sai do lugar porque você está levando uma tonelada com você, de pessoas que estão deitadas, simplesmente não se esforçando para nada, e você está tentando ser o bom samaritano a vida inteira, e Deus está dizendo, corta a cabeça do gigante. Porque você não tem o poder de transformá-los, quem tem o poder de transformar é Jesus. Está entendendo? Ajuda quem quer ajuda. Ajuda quem de fato, está pedindo a Deus uma oportunidade para mudar de vida. Porque tem gente que já tem barda, já pegou o jeito seu, já sabe que se ele chegar com uma vozinha rouquinha, você pronto, você cede. Vem com aquele olhinho do gatinho lá de botas lá. Ele já sabe que você vai ter o coração mole, que você não sabe dizer não. Mas um dia ele vai se surpreender, que você vai dizer assim, Deus, meu filho, posso passar aí na sua casa? Hoje não. E amanhã também não. Semana que vem, próximo ano, quem sabe. Eu digo para um monte de gente que me procura, pastor, o que eu faço? Eu falo, bloqueia. Vai lá, aperta aquele botão, bloqueado, pronto. Mas a pessoa vai ficar magoada comigo, arranca a cabeça dele. É simples. É simples, pastor? Uhum. Você vai ver que você não vai receber uma ligação dessa pessoa. Você não vai precisar ouvir a voz dela. Olha, uma paz, gente. Pronto, acabou o gigante. Menos um. Próximo. E tu começa a resolver tua vida. E você vai descobrir que boa parte daquilo que suga tuas energias, que te entristece, que coloca você numa condição de, não conseguir entender o propósito de Deus, é porque você simplesmente tem convivido com aquilo que você não sabe lidar. Tem convivido com aquilo que você não sabe lidar. Entendeu isso? Está espiritual o culto hoje ou não? Eu imaginei.
Estou ouvindo tantos glórias aqui hoje. Aleluia, oh santo, yeah. Porque nós precisamos ter uma resposta para aquilo que Deus tem nos dado. E Davi nos ensina que realmente quando nós queremos viver o que Deus tem para nós, a gente não fica procrastinando as coisas, a gente posiciona a nossa vida. Eu descobri há muito tempo que eu não vou agradar minha família sempre. Acho que na maioria das vezes eu desagrado. As pessoas que caminham comigo nem sempre concordam comigo e eu nem sempre concordo com elas, mas aqueles que entendem que a gente tem um chamado e uma missão, a gente segue junto. Mas aquilo que realmente tenta romper com a paz da gente... Queridos, eu não sei você tem perdido noite de sono de vez em quando? É bacana, né? Gostoso, né? Você acordar no outro dia para trabalhar mais irado do que você foi dormir. Mais moído do que quando você foi deitar. Mas é uma benção isso. Aquela vozinha que fica na tua cabeça assim, ó, falando o tempo inteiro, te fazendo lembrar daquilo que te irrita. É bacana isso, né? Eu digo para você o seguinte, eu tenho sido muito prático com algumas coisas. Deu, não deu, Deus te abençoe. Eu não fico preso, já fiquei muito tempo preso. Mas eu descobri o seguinte, eu tenho que terminar o que eu comecei. Deus me deu uma missão para chegar ali, ó. Daqui a ali, o meu caminho está cercado de coisas que vão tentar diminuir o meu ritmo ou tirar a minha visão de onde eu tenho que ir. Então eu entendi o seguinte, importa agradar a Deus do que agradar os homens. Eu preciso cumprir com a missão. Eu preciso viver a promessa. Porque não só eu dependo disso, mas todos que se alimentam daquilo que Deus colocou na minha vida, dependem que eu chegue e alcance o objetivo. Então eu descobri que cortar a cabeça do gigante é o melhor remédio, porque no dia seguinte você não tem que lutar mais com ele. São novas lutas, e tudo que é novo gera renovo.